Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, estamos iniciando uma nova semana, estamos nos aproximando do fim do ano, e ao cantarmos esse hino, nós queremos renovar a nossa esperança, a bendita esperança da volta de Jesus. É porque nós temos essa esperança em nossos corações, que aqui viemos para ter um encontro contigo, trazendo as nossas alegrias, as nossas dificuldades. E querido Pai, ao participarmos desse culto, nós queremos que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança. Abençoa de uma maneira muito especial o Dr. Marcos, que vai expor a Tua palavra, que ele seja iluminado pelo Teu Santo Espírito e porta-voz da Tua mensagem para nós. Amém. Abençoa a cada um de nós que estamos aqui, e que Teus santos anjos estejam aqui ministrando em nosso favor, e Teu Santo Espírito capacitando-nos a entender a Tua palavra. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ivanei, tem alguém? Marco, o pessoal da música não veio, é com você, né? Pode ser, né? Uma boa noite. Sempre é uma alegria muito grande poder vir aqui a esta igreja, poder compartilhar com os irmãos do estudo da palavra de Deus, e ao mesmo tempo é um momento de a gente poder rever alguns dos amigos, alguns dos nossos professores, como o Jama, que sempre foi um guia desde os primeiros momentos, meus primeiros passos aqui na cidade de Tatuí. Eu fiquei muito feliz quando a doutora Ellen me ligou, perguntando se nós poderíamos estar aqui com vocês, e prontamente a gente se dispôs. E o tema para esses domingos, segundo aqui ela me informou, já estamos chegando próximo ao fim do ano, chegando próximo ao Natal. Apesar de não ser a data em que efetivamente foi o nascimento de Jesus, mas nós podemos aproveitar desse momento para poder relembrar, e aproveitar esse momento propício que as pessoas estão falando, para a gente poder relembrar um pouco do histórico da vida, do ministério de Jesus, que isso significa para nós, como pessoas, como indivíduos, como igreja, que significa para nós como comunidade. E queria compartilhar com vocês esta experiência um pouquinho nesta noite. E eu espero que o Senhor nos use e toque o meu e o seu coração para a gente sair daqui mais fortalecido. Queria fazer uma pergunta para nós começarmos a iniciar. Qual a maior expectativa, sonho, desejo da sua vida? Você já parou para imaginar, refletir assim com cuidado? Qual o maior sonho? Qual a maior expectativa? Qual o maior desejo que move o seu coração, que faz com que você acorde de manhã pensando nisso, viva o seu dia com essa expectativa? Qual é, irmã? A expectativa é de um dia eu deitar, dormir e eu acordar perto de Jesus. Amém, amém. A volta de Jesus, essa é uma grande expectativa. Mas sem sombra de dúvida, a gente vive no mundo, na nossa vida, no cotidiano, a gente começa a criar algumas expectativas. A gente começa a absorver algumas expectativas, e essas expectativas vão fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas escolhas. E muitas vezes a gente perde a essência daquilo que é importante. Lá atrás, quando os nossos primeiros pais pecaram, e o pecado ele foi introduzido como uma falácia, como uma distração,
uma distorção daquilo que Deus pretendia para o ser humano. E é mais ou menos dessa forma que o inimigo tenta muitas vezes tirar a gente do foco, colocando coisas até que boas, coisas que Deus nos colocou, nos deu de presente de coisas boas, mas a gente apropria disso como se fossem as verdades mais importantes. E foi assim com Eva, ao dar ouvido, ao criar uma expectativa maior do que aquela que Deus já tinha dado, que era maravilhosa, e ela veio a pecar. E no momento em que ela peca, ao pegar aquele fruto, desobedecendo assim a Deus, abre-se os seus olhos para ela poder compreender que quando ela assume o controle da sua vida, em detrimento das ordens, das orientações do Senhor, as consequências são muito grandes. E aquele primeiro casal, depois de terem pecado, eles ficaram com medo, eles se esconderam. E quando eles estavam ali escondidos, longe, Deus vai atrás deles e faz uma pergunta: onde você está? Uma pergunta intrigante, uma pergunta para o Deus que conhecia todas as coisas, insignificante. Mas aquela pergunta não era para Deus, não era para ele saber onde eles estavam, era para poder tocar na vida deles, fazê-los pensar onde eles se encontravam depois das escolhas que eles fizeram. Foi triste eles reconhecerem a situação que eles estavam, mas naquele exato momento, Deus faz uma promessa para eles, e esta promessa tem a ver comigo, com você e com toda a humanidade. A promessa que Ele deu era uma promessa de que haveria de vir um que teria a possibilidade de resgatar, de restaurar, de novamente dar a perspectiva correta, de dar para eles o sentido correto da vida. E a expectativa era a vinda de um substituto para poder pagar o preço do pecado, da escolha que eles fizeram. E logo no início, Deus providenciou para eles uma roupa para substituir aquela roupa que eles tentaram fazer para cobrir a nudez. Deu uma roupa feita de um cordeiro, de um pelo de cordeiro. Com que objetivo? Lembrar os nossos primeiros pais de que haveria um cordeiro que viria a esse mundo para poder padecer, morrer, pagar o preço do pecado por eles. Eu fico imaginando como era que Adão e Eva, a partir daquele momento, começavam a sonhar, expectantes, com a vinda desse cordeiro. Depois de eles experimentarem a perfeita e maravilhosa criação que Deus lhe deu, os planos maravilhosos de Deus, eles experimentarem de tudo perfeito que Deus colocou em suas mãos, eles viram que isso saíram por entre os dedos, perderam aquela maravilhosa bênção, e agora eles tinham esperança de novamente resgatar isso. Eles tinham a esperança de que os seus próprios filhos poderiam nascer ali o Salvador. Mas o tempo passa. A promessa foi mantida. A promessa era reacendida a cada geração, a cada instante, a cada orientação.
no sentido de mostrar: fiquem atentos, haverá de vir o Cordeiro. 4.000 anos pregando esta mensagem. 4.000 anos, profetas, homens inspirados, mulheres, tinham a mesma expectativa de ver o Cordeiro de Deus. Eu queria ler com você um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 9. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Esse foi um dos, e talvez um dos que mais fala a respeito da vinda, fala a respeito do Messias, fala a respeito da promessa que Deus deu lá atrás para os nossos primeiros pais, e ao longo da história da humanidade vem reafirmando essa promessa para todos nós. Olha o que diz lá no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, como é que está na sua Bíblia? Maravilhoso Conselheiro, Deus, Pai, Príncipe, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Essa aqui foi a promessa. A promessa de que um menino viria, nasceria uma criança que era o Deus conosco, uma criança que iria mudar a história dessa humanidade, uma criança que deveria ser esperada, aguardada, ansiada, desejada por todos aqueles que confiavam na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Quando essa criança veio, o povo que foi confiado essa palavra, o povo a quem essa promessa foi garantida, não estava com foco na promessa, não estava com as suas expectativas na palavra. Pior, eram estudantes da palavra, eram experts da palavra, conheciam de A a Z e de Z a A, e na verdade criaram várias formas para poder preservar a palavra, mas a essência da palavra eles não conheciam, eles não entendiam. E às vezes eu fico fazendo um paralelo. Será que a gente perde o verdadeiro sentido do povo de Deus quando não entendemos e lemos a palavra para compreender e firmar na promessa que essa palavra tem para mim e para você? Muitas vezes, como o povo de Israel daquele tempo, nós perdemos de vista a essência, nós perdemos de vista a razão de ser da palavra, nós perdemos de vista o que a palavra deseja fazer de verdade, que é abrir os nossos olhos para a realidade da vida que a gente vive no momento presente, abrir os nossos olhos para podermos entender que Cristo precisa estar nascendo na vida de todos os seus filhos, que Cristo precisa ser apresentado
como vivo na vida de muita gente, que Cristo precisa ser a razão pela qual todo cristão deve ansiar e desejar. Talvez se eles estivessem pregando a vinda daquele pequeno, a primeira vinda do Messias, pregando e vivendo essa vida, eles estariam preparados para a chegada do Messias. Mas não, eles não estavam preparados. Ironicamente, estudiosos que pesquisavam a Bíblia, os escritos dos profetas, eles tiveram a noção clara, eles tiveram a percepção, eles conseguiram enxergar que no momento em que eles estavam vivendo era o momento da vinda do Messias, deste menino. E eles vêm ao encontro desse menino. E ao vir ao encontro desse menino, o que ele encontra é um povo desavisado. Um povo que talvez ouviu da promessa, talvez ouviu a história, mas não sabia que a história estava acontecendo nos dias deles. Essa reflexão me leva a pensar um pouco a razão pela qual eu e você, como cristãos, e mais especificamente como adventistas do sétimo dia, temos vivido nesses últimos tempos. O que move a sua vida? O que faz sentido para você? O que lhe dá esperança para você acordar? O que dá esperança para você viver? O que dá vontade de você contar? Se não for a esperança da breve volta desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este garotinho, predito ali por Isaías, no capítulo 9, verso 6 ao verso 7, tem algumas características que podem fazer e trazer um significado especial para a minha vida e a sua vida. Era um menino, filho de Deus, que estava iniciando o seu governo, iria trazer sobre os seus ombros o peso do meu e do seu pecado, e ele nada mais é do que 4 nomes compostos que foram dados aqui para ele. Eu queria com você nesta noite rever um pouquinho a respeito das características deste que já nasceu e que está próximo de vir. Ali diz o primeiro nome que deu a essa criança que nasceu e que viveu. Qual era o nome dele? Nome composto. Me ajudem. Qual é o primeiro? Maravilhoso Conselheiro. Aqui dá a ideia de sabedoria, amabilidade, de consideração. Um nome que suscita adoração e louvor de todos os seres nos céus e na terra, de todo o universo, porque ele é maravilhoso conselheiro. Você quer ver, esmiuçando um pouco mais o que isso significa? Vamos dar uma passeada na Bíblia. Nós vamos usar bastante aqui a Bíblia, tá bom? Dá um pulinho ali no versículo 11. No versículo 11, verso 2 de Isaías. Repousará sobre ele quem? Ele quem? O maravilhoso conselheiro. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Essa era a característica dele.
repousaria sobre ele, como repousou todas essas características. Mas não para por aí. Dá uma olhadinha no verso 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos, mas julgará com justiças os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Esse é aquele que prescruta o coração de todos, que conhece a essência de cada um de que ele tinha contato. Esse é o Deus maravilhoso, conselheiro. Mas tem mais. Dá um pulinho no capítulo 25 de Isaías, no verso, Isaías 25, verso 1. Olha o que diz. Isaías capítulo 25, verso 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Esse é Jesus, aquele que é o maravilhoso, mas não só maravilhoso, ele é maravilhoso conselheiro. Se você dá um pulinho no Novo Testamento, em Filipenses, dá um pulinho lá. Filipenses, Gálatas, Efésios, depois de Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, do verso 9 até o verso 11. Dá uma olhadinha no que diz nesse texto, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse era o Deus maravilhoso conselheiro, que foi prometido, dado e que viveu entre nós. É o mesmo que em Apocalipse, dá um pulinho lá no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 12 e o verso 13 diz dele: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E o verso 13: e então vi que toda criatura que há debaixo do céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo o quê? Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Amém? Esse é o Deus maravilhoso, conselheiro, prometido e que veio. E Ele continua sendo esse Deus maravilhoso conselheiro para a minha vida e para a sua vida. Ele está hoje tendo a mesma disposição, o mesmo desejo, a mesma vontade de se revelar e ser esse Deus maravilhoso conselheiro na minha vida e na sua vida. Você precisa de conselhos. O maravilhoso conselheiro está à sua disposição. Vocês precisam de um protetor. O maravilhoso conselheiro está ali para lhe proteger, lhe orientar, lhe abrir a mente e o coração para poder ser sensível às suas orientações. O maravilhoso conselheiro prometido ainda hoje está à disposição minha e sua, para podermos dar-lhe glória, louvor, honra.
Mas é interessante que ele não para como maravilhoso conselheiro. Ele também é o quê? O que diz você na sua Bíblia aí? Deus o quê? Deus forte. E não é só Deus. Ele é Deus forte. E esse termo Deus forte revela que Jesus, o Filho, não é menos do que Deus o Pai. Aquele que estava ali entre os homens era o próprio Deus. Ele é um com o Pai desde a eternidade. E você percebe isso em vários textos da Bíblia. Dá um pulinho ali em Salmos, capítulo 90. Vamos passear na Bíblia. Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Vai em Provérbios, pouquinho na frente. Provérbios no capítulo 8. Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22. Olha o que diz: a eternidade da sabedoria, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Diz o texto: desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E se você descrever até o versículo 30, você vai ver que esse mesmo Deus, Deus forte, era o Deus eterno, que firmou os fundamentos dessa terra, que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que João, capítulo 1, verso 1, que todos nós já conhecemos, que diz lá em João capítulo 1, verso 1, no princípio era quem? O verbo, a palavra. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Esse era Jesus, o Deus conosco, o mesmo que em João capítulo 14, dá um pulinho mais à frente, João capítulo 14, e no verso 9 nós vemos, João capítulo 14, verso 9, diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Quem consegue enxergar Jesus, ver Jesus, quem conseguia ver Jesus, conseguia enxergar quem? O Pai. Porque Ele e o Pai são um. Esse Jesus era o nosso Deus forte. E não para por aí. O último texto, o verso 11 do capítulo 14 diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Sabe o que significa? As obras de Deus são as obras de Jesus, e as obras de Jesus são as obras de Deus. A promessa daquele menino de Isaías capítulo 6, capítulo 9, verso 6. Aquele menino que nos nasceu, ele era, e foi, e é maravilhoso conselheiro, Deus forte, que é capaz de fazer as obras que precisa ser feita na minha vida e na sua vida, que é capaz de nos restaurar. E aqui vem a pergunta: qual é a obra que hoje você precisa que Jesus realize, que Deus realize na sua vida?
Quais são os milagres que você precisa hoje deste Deus forte? Quais são os toques de cura? Quais são os toques de transformação que eu e você hoje precisamos? Esse nosso Deus forte, que foi capaz de fazer no passado, é capaz de fazer hoje. Mas precisamos entender quem Ele é. Precisamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para poder perceber o que Ele é capaz de fazer e que está fazendo hoje, no meio de nós. Mas Ele não tem só o nome de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, mas Ele é o quê? Segundo o texto aí, o que Ele é? Me ajudem? Próximo título dele? Ele é Pai. Mas não é só Pai, Ele é Pai? Pai da eternidade. Esse título Pai da eternidade, assim como Deus, o Pai, Ele era eterno, Cristo também é eterno. Isaías o chama de Pai, porque Ele é Pai de toda a humanidade, e de uma forma especial, Ele também foi o Criador do ser humano e do mundo. Ele é o Pai da eternidade, Ele conhece o fim desde o começo e o começo desde o fim. E os textos que nós podemos comprovar e verificar na palavra de Deus, João capítulo 1, verso 3, reforça aquele contexto que nós já iniciamos aqui. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Verbo, que era Deus, que estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez foi feito, se fez. Esse é o Pai da eternidade, que no livro de Efésios, no capítulo 3, dá um pulinho lá, Efésios capítulo 3, verso 9, diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto de Deus, que criou todas as coisas. Jesus era o eterno, que criou todas as coisas. Era a promessa que estava vivendo entre eles. E é a mesma promessa que ressurgiu e que hoje está intercedendo por mim e por você. Amém. O mesmo. Eu e você temos à disposição esse mesmo Deus eterno, que em Colossenses capítulo, dá um pulinho mais à frente, depois de Filipenses, Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e quem? E para ele. E quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 1, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou, pois, Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Este foi o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele que me formou,
Ele quem te formou. E você sabe que triste? Quando Ele nos formou, segundo o texto que nós acabamos de ler, Ele nos formou à sua imagem o quê? Imagem o quê? Semelhança. E você sabe qual é o maior objetivo de nos encontrarmos com a palavra dele? De virmos à igreja, de nos relacionarmos com as suas escrituras, é fazer com que Ele restabeleça na minha vida e na sua vida a imagem e semelhança dele que ao longo da história da humanidade tem se perdido. De vez em quando eu olho no espelho e falo: Senhor, se eu fui feito a sua imagem e a sua semelhança, está muito desgastada a sua imagem. Mas é verdade. Esse corpo e o corpo que você tem e o que você olha, foram criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, e que muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas com algumas atitudes, e a gente pode comparar isso a qualquer coisa, menos a imagem e semelhança de Deus. É verdade ou não é? Mas Ele veio a essa terra para poder mostrar que é possível para o ser humano, quando se coloca aos seus pés e confia nele, que é o Pai da eternidade, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, podermos ser transformados por Ele, podemos ser refeitos por Ele, recriados por Ele. Começa com um processo de reconhecimento da distância que nós estamos dessa sua imagem, da sua semelhança, e depois passa pelo processo do arrependimento, de depositar aos seus pés aquilo que nós somos e temos, e a partir daí é um processo que nós chamamos de santificação. É levantando, é caindo, mas a cada dia galgando um passo novo, mais próximo à imagem e semelhança de Deus. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, para que no dia que Ele chegar, nós possamos o reconhecer alguém da mesma espécie que Ele, porque Ele reconhece em mim e você alguém da mesma espécie que Ele. Ele veio morrer por mim e por você, porque Ele reconhecia o valor extremo que Ele deu para a criatura. E olhe, pode ser aquela pior criatura que você pode estar imaginando na sua mente agora. O Senhor veio para poder resgatar e restaurar a sua imagem e a sua semelhança na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida. E quando chegarmos lá próximo, quando Ele voltar, aí sim nós seremos glorificados, para que essa imagem seja restabelecida. Este é o Pai da eternidade. Ele sonha isso para os seus filhos. Ele deseja isso para os seus filhos. Jesus, Ele era o quê? Começando, maravilhoso. Segundo, Deus forte. Terceiro, Pai da eternidade. E o quarto, Príncipe da paz. Esse título dado a Jesus de Príncipe da paz, a paz só pode existir onde há justiça. A paz só pode existir onde há justiça. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32.
e no verso 17. Olha o que diz esse texto. O efeito da justiça será o quê? Paz. A paz só pode existir se houver justiça. E Jesus é chamado o príncipe da paz. O príncipe de quê? De justiça. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da justiça, onde nós podemos encontrar repouso e segurança, não agora, mas para todo sempre. Essa é a razão pela qual ele é chamado de príncipe da paz. No verso 18 diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Porque é isso que o Senhor deseja para a nossa vida. A paz, a justiça que o mundo não dá, que o mundo não é capaz de nos outorgar, mas que quando nós reconhecemos, encontramos essa promessa de uma criança que viveu entre nós, que sofreu por nós, que morreu por nós, e que ele era o príncipe desta paz, para trazer a paz que eu e você muitas vezes não temos. E ele quer repousar essa paz e essa justiça sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus, ele é o Rei justo. E ele imputa e concede a sua justiça, a justiça que é própria dele, a cada um ser humano. Ele veio ao mundo para poder trazer e dar a paz. Lucas, no capítulo 2, dá um pulinho lá no livro de Lucas, capítulo 2, no verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. João capítulo 14, verso 27, reforça essa mesma ideia. Deixo-vos o quê? A paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são as palavras do príncipe da paz, que quer comunicar, trazer essa paz para mim, para você. Sabe por que nós não temos paz? Porque não somos justos, porque nós erramos, porque nós não conseguimos fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, ou pelo menos não fazemos aquilo que nós entendemos que seja certo fazer. Nós não temos forças muitas vezes de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Lembra do texto? O bem que eu quero, eu não. O mal que eu não quero, essa é a natureza humana. E é isso que não nos dá paz. E aí vem Jesus, que é o príncipe da paz, e a paz a gente viu que é a justiça, e ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Ele imputa a justiça dele para mim e para você. O que ele fez é suficiente para poder garantir a sua paz. O que ele faz é suficiente para poder garantir a minha e a sua paz. Você hoje não tem paz.
Seu coração às vezes fica temeroso e o meu fica angustiado. Abra a palavra. Encontre Jesus nela. Encontre o príncipe da paz. Encontre a sua justiça. E Ele vai tirar o peso do seu coração e do meu coração, dando a certeza de que Ele é a minha e a sua justiça. E ainda, dentro do contexto de príncipe da paz, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de quem? De Deus, de Jesus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. A promessa de Isaías, feita 700 anos antes de Jesus nascer, era de que, Isaías capítulo 9, verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e sobre o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele nasceu. E em poucos dias, as pessoas estarão comemorando o seu nascimento. Pelo menos uma data fictícia que diz que é o seu nascimento. Mas o mais importante do que a gente perceber e ver as comemorações, e até participar delas, o mais importante é você reconhecer, entender e se relacionar com Jesus, não como nascendo novamente, mas como aquele que é maravilhoso conselheiro, como aquele que é hoje o Deus forte, como aquele que é hoje o Pai da eternidade, como aquele que é hoje o príncipe da paz. Se você e eu, a cada dia da nossa vida, a cada momento do nosso ser, a gente perceber que essa realidade de Jesus ainda pode ser sentida e vivida hoje, aquela pergunta que eu fiz para você no início desse culto, passa a ter um novo significado, passa a ter um novo sentido. As suas palavras, os seus sonhos, as suas dores, as suas angústias, as suas lutas, as suas tristezas, elas passam pelo filtro desse Deus maravilhoso conselheiro, que é capaz de te dar orientação em quaisquer circunstância. Passa pelo filtro desse Deus forte, que é capaz de fazer qualquer coisa na minha e na sua vida para nos sustentar. Passa pelo Pai da eternidade, que quer transformar e recriar a sua vida e a minha vida. Passa pelo filtro do príncipe da paz, que traz a justiça que eu e você precisamos para viver tranquilos, na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. É esse Jesus que veio, é esse Jesus que está vivo hoje, e é esse Jesus que nós devemos mantê-lo vivo a cada instante,
para não sermos pegos de surpresa, da mesma forma como foi pego de surpresa aquele povo lá do passado, que era tido como o povo escolhido de Deus, que estava prometida a promessa da sua vinda, e essa promessa foi reafirmada por Ele mesmo. E se nós não estivermos atentos, nós podemos estar desapercebidos de que Ele voltará. Você confia nas suas promessas? Você tem convicção de quem que Ele é, do que Ele é capaz e do que Ele pode fazer na sua vida? Eu queria convidá-lo nesta noite a levantar e entoar com todo entusiasmo o hino de número 274. Este hino é um hino que fala de promessa. 274. Mantenha-se firme nessas promessas. Cante louvores por quem que Ele é. Cante louvores por aquilo que Ele significa na sua vida. E mantenha-se firme. Firme nas promessas do Mestre. E se eu e você mantivermos firme nessa promessa, muito em breve, nós vamos estar prontos para poder recebê-lo novamente neste mundo. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo e a nossa oração. Amém. Nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Agora só as irmãs, só as mulheres. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Todos juntos. Promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Só os homens agora, os irmãos. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me lembro nesta luz. Nas promessas de Jesus. Todos juntos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Quem quer permanecer firme, diga amém. Amém. Curve a sua fronte. Nosso Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque as tuas promessas da tua vinda a este mundo se cumpriram. Muito obrigado que a tua palavra nos revela quem tu és, e nós acreditamos que tu és o nosso Deus poderoso, o nosso Deus forte. Tu és aquele que nos resgata a cada instante e que quer nos fortalecer a cada momento da nossa vida, Senhor.
Por isso, humildemente, queremos mais uma vez nos colocar aos teus pés, confiar nas tuas promessas e viver, ó Pai, a cada dia na certeza de que o Senhor representa hoje mais do que simplesmente um fato na história, mas uma transformação viva em nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, mais uma vez nós queremos pedir, como o teu filho pediu há muito tempo atrás: cria, Pai, em cada um de nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Que nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhuma luta, nenhuma dificuldade possa nos separar dos teus sonhos, dos teus planos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Confiamos nas tuas promessas, queremos viver nestas promessas, mas queremos estar com os nossos olhos abertos, as nossas mentes abertas, para podermos reconhecer que Cristo está muito próximo de voltar a este mundo, ó Pai. Amém. Não nos deixe perder de vista esta maior promessa, a promessa das promessas, e nós queremos estar prontos, preparados para o dia em que tu regressares a essa terra. Portanto, Senhor, cuida de cada um dos teus filhos que está aqui, permaneça ao lado deles, revele-se, ó Pai, como um maravilhoso conselheiro, revele-se, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos como Deus forte, revele-se, ó Pai, como o Pai da eternidade, revele-se, ó Pai, na vida de cada um de nós como o príncipe da paz, e que nós possamos sentir e viver a tua presença, e nós lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.